Muito bom dia, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Online desta querida igreja, Primeira Igreja Batista de Niterói. Nós estamos começando um novo trimestre e estudaremos aqui as cartas que Paulo escreveu à sua comunidade que ele fundou em Tessalônica, então Primeira e Segunda aos Tessalonicenses. Estudaremos também as cartas que Paulo enviou ao jovem pastor Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, ao pastor Tito, que também lhe apoiava na ilha de Creta, e estudaremos a carta que Paulo escreve a Filemon, por motivo do escravo Onésimo. Então, nós queremos aqui, como abertura deste novo trimestre, queremos apresentar em linhas gerais os aspectos dos quais consideramos essenciais para estudarmos neste novo trimestre as cartas que Paulo envia a estas comunidades ou essas pessoas. Então, nós temos aqui algo muito importante. E como eu fiquei encarregado de fazer a abertura desse trimestre, quero apresentar aqui o assunto geral. Então, apresentar mesmo de forma panorâmica a vida de Paulo, as viagens que Paulo realizou e também as cartas. E aí sim, não vou falar de todas as cartas do apóstolo Paulo, mas vou me deter às cartas que nós vamos abordar neste trimestre, em linhas gerais. Então, nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre a vida de Paulo, vamos falar também sobre as viagens que Paulo realizou e vamos focar nas 3 principais viagens missionárias e depois vamos abordar aqui os aspectos das cartas que nós já mencionamos. Dentro das viagens de Paulo, eu quero destacar alguns aspectos arqueológicos. Coisas recentes, coisas que foram descobertas com as pesquisas, e eu acho bacana a gente poder mostrar e se aproximar deste ambiente pelo qual Paulo caminhou, por onde Paulo propagou a verdade do Evangelho e pôde então conhecer pessoas, pôde então estabelecer o reino de Deus enquanto esteve neste mundo. Quando nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, que este é o nosso primeiro aspecto, nós podemos aqui já introduzir que Paulo era judeu e também cidadão romano. Sim, Paulo era judeu e um cidadão romano, conforme nós encontramos em Atos 16:37 e um outro texto que nós vamos ler para lançar luz sobre esta verdade no que diz respeito à vida do apóstolo Paulo. Você pode olhar então que Paulo ele viveu num ambiente romano, mas por conta dos seus pais ele é de um berço judaico. E nós vamos então entendendo o porquê de alguns aspectos tão fortes na cultura paulina, na vida do apóstolo Paulo, tanto por um lado no que tange o conhecimento romano ou greco-romano e também na aplicação, na sua dedicação à lei. Isso inclui dizer que Paulo, como qualquer menino judeu, assim como o próprio Jesus, passou pela experiência do que nós chamamos aos seus 12 ou 13 anos, ali pelo Bar Mitzvah. Então, dentro do judaísmo, Paulo é apresentado e Paulo também passa por essa experiência. Paulo, portanto, vai crescer, o que nós já temos conhecimento desse texto, em algum momento ele relata sobre isso, ou Lucas fala sobre essa verdade da vida do apóstolo Paulo, ele cresce aos pés de Gamaliel. E o que significa dizer que Paulo cresce aos pés de Gamaliel? Significa entender e pontuar que Paulo é introduzido numa escola rabínica. Paulo vai se tornar em algum momento um fariseu. E nós temos esse respaldo, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, o próprio Paulo realça e pontua para aquela comunidade que se tem alguém que pode se orgulhar é ele, porque ele foi irrepreensível quanto à lei, ele foi fariseu, ele buscou fazer todas as coisas de forma correta, decorar os 613 mandamentos e colocá-los na prática do seu cotidiano. Paulo, então, cresce aos pés de Gamaliel, e Gamaliel é neto do chamado Hillel, que tem uma escola judaica, onde homens, no caso ali, já virando na sua idade, atingindo a maturidade, vai ser então introduzido nessa escola aqueles que queriam prosseguir com seus estudos, e então ele está dentro de uma escola rabínica e vai se tornar, portanto, um fariseu.
Recapitulando então, nós temos aqui alguns aspectos essenciais. Paulo é judeu, Paulo também é romano, tem a sua cidadania romana, como nós podemos atestar no capítulo 16, versículo 37. Paulo tem interiorizada a lei judaica. Paulo cresce aos pés de Gamaliel, que significa que foi introduzido numa escola rabínica e que futuramente ele se tornou um fariseu. E esses são os aspectos ali do início da vida do apóstolo Paulo. É interessante observar também que entre os anos possivelmente 32 e 35, nós temos o reconhecimento nós temos o conhecimento que Paulo vai reconhecer Jesus como o Messias. Então, dentro desses anos, né, não é possível colocar a exatidão, mas entre 32 e 35 é aquele texto de Atos 9, onde Paulo, já com a sua liberdade autorizado para perseguir os cristãos em direção a Damasco, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo glorificado. Ali, portanto, vai haver uma transformação do seu coração. Ele vai reconhecer Jesus como Messias. E algumas pessoas, é importante pontuar isso, costumam dizer algo que parece bonito, mas não é verdadeiro, que a partir desse momento Paulo vai ter a mudança do seu nome, de Saulo para Paulo. Mas isso não acontece, isso não é verdadeiro. Como Paulo é judeu, o seu nome é Shaul, justamente vinculado à mentalidade lá da monarquia, o Saul. Então Saulo é o seu nome judeu, ou hebraico, e Paulo é o seu nome romano. É como se fosse possivelmente uma tradução, mas ele vai conviver e ele vai tocar a sua vida, vai conduzir a sua vida durante toda a sua existência com esses dois nomes para uma única pessoa. E aí ele começa então a ter esse contato com o próprio Jesus, o Cristo ressuscitado. Nós conhecemos o capítulo 9, vai apresentar esse aspecto de transformação. Dali, ou seja, daquele caminho, daquele encontro que ele vai ter, ele vai ser batizado, ele depois parte para a Arábia, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 17. Depois Paulo retorna para Damasco e somente depois Paulo vai para Jerusalém. Entenda que Paulo vai fazer todo esse trajeto após o reconhecimento do Messias para depois ir em direção a Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 18 vai afirmar isso para nós. E o que Paulo então vai encontrar em Jerusalém? Entre os anos 35 e 38, olha aí a cronologia. Se Paulo em 32 e 35 teve um encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, agora entre 35 e 38, Paulo está com Pedro em Jerusalém. Nesse ambiente, possivelmente Paulo tem um encontro com Pedro, e nesse encontro com Pedro, Paulo tem contato com Jesus histórico. Claro que não Jesus histórico ali personificado, mas com a história de Jesus enquanto caminhou na Galiléia e também em Jerusalém. Paulo, em Atos 9, o seu encontro e a sua transformação se dá a partir do Cristo glorificado ou ressuscitado. Paulo não encontrou em nenhum momento da sua vida com Jesus histórico, aquele que caminhou junto dos outros apóstolos. Abre aqui um parênteses, inclusive essa era uma dificuldade colocada sobre o apostolado dele. Olha, se você não andou com Jesus, como você é apóstolo? E aí ele responde, eu sou apóstolo porque o mesmo Jesus, só que glorificado, me convidou para proclamar o evangelho da salvação aos gentios, conforme Atos capítulo 15. Então, nesse encontro, Paulo conversa, Paulo dialoga, Paulo procura saber informações com Pedro, que caminhou com Jesus durante o seu tempo de ministério na terra. E aí, em Jerusalém, depois de se encontrar com Pedro, ele vai ter um desfecho e Paulo então vai para as regiões da Cilícia e lá fica aproximadamente 10 anos. Também não é possível fazer uma exatidão, mas Paulo está nesse ambiente da Cilícia e depois de 10, 13, talvez 14 anos, aí sim vamos ter o início da viagem missionária de Paulo. Então, primeiro bloco aqui nós já conversamos e já conseguimos
a vencer e entender a vida do apóstolo Paulo. Destacamos, portanto, que era judeu, tinha a cidadania romana, ele nasce em Tarso e depois estabelece grande parte da sua vida em Jerusalém, e em Jerusalém cresce aos pés de Gamaliel, dentro de uma escola rabínica, e se torna fariseu, e essa sua vocação e esse seu exercício dentro desse grupo religioso chamado farisaísmo, os fariseus, ele vai então perseguir os cristãos. Perseguindo os cristãos, em Atos 9, no caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo ressuscitado. Depois, Paulo começa a etapa de encontros, de reencontros e de alinhar a sua visão e também a sua vocação. Alinhando então a sua visão e vocação, nós entramos no segundo bloco, um bloco maior, agora desta nossa aula, que podemos aqui introduzir. Viagem do apóstolo Paulo. As viagens que nós vamos destacar são as 3 viagens principais. Possivelmente, embora o texto de Atos não narre, porque a proposta do texto é uma proposta teológica e não única, exclusivamente histórica, nós vamos ter outras viagens do apóstolo Paulo. Mas o texto de Atos se encarrega de narrar as viagens do apóstolo Paulo com cunho teológico. Portanto, o foco de Atos, e quem está por trás de Atos é o Lucas, o médico amado, ele vai dar uma ênfase em Pedro e também vai dar uma ênfase no apóstolo Paulo. Paulo então retorna para Antioquia da Síria. Por que é importante falar Antioquia da Síria? Porque nós vamos ver em algum mapa desse nosso encontro a Antioquia da Psídia. Então, tinha algumas Antioquias, então essa Antioquia é da Síria. Nós paramos então lá na Cilícia, e da Cilícia ele vai retornar para a Antioquia da Síria, e aí nós vamos ter o estabelecimento da primeira viagem missionária. Mas é importante, antes de traçar aqui o passo a passo do apóstolo Paulo, as viagens, ou melhor, as cidades pelas quais ele passou, é importante dizer que a Antioquia da Síria tem uma importância enorme dentro do Império Romano. Antioquia da Síria é a 3ª cidade mais importante do Império Romano, sendo superada por Roma e Alexandria. Então Paulo está na 3ª cidade mais importante dentro do guarda-chuva todo, que é o Império Romano. Uma outra informação importante se dá a partir do Paulo Nogueira, estudioso ligado hoje a PUC de Campinas. Ele, em algum momento, em um de seus artigos, disse que Antioquia da Síria, além de ser um dos mais importantes centros urbanos do Oriente do Império Romano, ela é considerada em Atos como centro do cristianismo depois de Jerusalém. E você deve perceber isso. É de lá que irradiam os esforços missionários, conforme Atos 11. Então, em Jerusalém, nós temos o evento do Pentecoste, que dá ali o início das comunidades, Atos capítulo 2. É o primeiro e mais importante centro, poderíamos dizer assim, nas narrativas que nós encontramos em Atos. Em Atos 11, nasce um novo centro missionário, um centro que, a partir dele, outras comunidades, outros campos missionários iriam surgir. Portanto, Atos vai nos apresentar Antioquia da Síria ao lado de Jerusalém como centro do cristianismo. Nós vamos então perceber que a viagem do apóstolo Paulo, ou as viagens do apóstolo Paulo, as 3 que nós mencionamos, vão acontecer em datas bem próximas. A primeira viagem do apóstolo Paulo acontece de 46 a 48. 46 a 48 depois de Cristo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo acontece de 50 a 52 depois de Cristo. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo acontece de 53, essa é um pouquinho mais longa, até 57 depois de Cristo. Temos aí, como eu já tinha mencionado, embora não seja o nosso foco aqui, alguns apontam como uma quarta viagem de 62 a 67, que é a viagem para Roma. Dentro desse aspecto de datações, 67, 68 é a última prisão de Paulo em Roma, que vai resultar, portanto, na sua
morte. Então, dentro desses anos, nós temos o que chamamos de ministério do apóstolo Paulo, de 46 até 68. É claro que há uma possível variação, não tem como apontar aqui com exatidão, mas nessas 2 décadas nós temos o ministério do apóstolo Paulo sendo realizado. Portanto, o início da primeira viagem missionária, isso nós mencionamos aqui, na década de 40, em 46, Paulo e Barnabé vão realizá-la a partir de Antioquia da Síria. Atos, capítulo 13, nós vamos perceber esse cenário onde Paulo e também Barnabé são enviados. Eles, sendo enviados por essa igreja, vão começar ali naquela região da Galácia. E aí a gente pode encontrar que eles vão começar a viagem passando por Salamina, depois vão para a cidade de Pafos, depois para Perges. Em Perges nós temos algo aqui que pode ser detalhado, é a cidade e o local onde eles são abandonados por João Marcos. É difícil dizer o motivo principal pelo qual João Marcos abandonou a dupla, mas essa viagem tem a presença de João Marcos até essa localidade. Depois João Marcos toma essa atitude, acaba os abandonando, e eles então continuam o trajeto sem a presença do João Marcos. Depois eles passam pela Antioquia da Pisídia, e é uma outra Antioquia, pela cidade de Icônio, e chegam em Listra. Como é uma viagem menor, nós vamos encontrar um número de locais e lugares também menores. Ali nesta região, ou seja, a região de Listra, Paulo e Silas vão realizar milagres e sinais, e eles são confundidos com aquele episódio que nós conhecemos, diante desse cenário de idolatria e de adoração, eles vão ser confundidos por Zeus e Hermes. E aí Paulo tenta organizar o pessoal: olha, nós não estamos aqui por conta dessas divindades, nós não representamos essas divindades, nós não somos a personificação dessas divindades, mas nós aqui estamos implementando o reino de Deus e viemos aqui então anunciar Jesus Cristo. Paulo então retorna para Antioquia e depois aí da sua primeira viagem missionária, ele já em Antioquia redige a sua carta para as comunidades da Galácia do Sul. E então nessa sua primeira carta, e tudo indica que é a primeira carta de todo aquele seu conjunto de cartas, a primeira carta vai tratar dos aspectos desta comunidade e que parece que estavam voltando o coração para os judaizantes que lá haviam se infiltrados. Então, em 49, nasce a primeira carta do apóstolo Paulo. Seguindo um pouco mais, nós temos então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, se de 46, 47 até 48, possivelmente nos primeiros anos ali, no iniciozinho de 49, nos primeiros meses no caso, nós temos a primeira viagem do apóstolo Paulo, o primeiro escrito do apóstolo Paulo, ou seja, Paulo estava muito ativo, estava trabalhando muito para a comunidade da Galácia. Já em 50 temos o início da segunda viagem missionária. É importante pontuar aqui que agora há uma decisão a ser tomada. Na segunda viagem missionária de Paulo, há uma questão que foi levantada: nós vamos levar João Marcos ou não? Do lado de Barnabé, a decisão é: nós vamos levar João Marcos. Do lado de Paulo, não. É inadmissível levar João Marcos. Ele já nos abandonou. Ele vai nos dar trabalho. Nós não podemos levá-lo conosco. E agora há uma decisão que foi tomada. Paulo vai com Silas e no meio do caminho da segunda viagem missionária encontra o Timóteo, jovem, e Barnabé, portanto, vai com João Marcos para outras regiões, exercendo também ali a sua vocação missionária. Paulo e Barnabé não fazem mais viagens missionárias juntos. A segunda viagem missionária é um marco. Barnabé com João Marcos, Paulo com Silas, e que depois, no caminho, vai então encontrar com o Timóteo. Essa viagem que acontece aí entre 50 e 52, primeiro Paulo vai para Derbe, depois Paulo vai para Listra, e ali, nesta região, eles vão encontrar o jovem Timóteo.
A mãe de Timóteo era judia, convertida, e o pai era grego, conforme o texto de Atos, capítulo 16, versículo 1. É interessante e marcante nessa viagem que Paulo tem o desejo de chegar na Ásia. Ele está bem próximo da Ásia. Ele está ali na divisa. Mas ele precisa atender um convite que é uma voz do Senhor no seu coração. E esse sonho e essa mensagem de Deus é um convite de alguém dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo vai fazer todo esse trajeto, não vai entrar na Ásia, embora estivesse ali bem próximo, e vai direto para a Macedônia. Ou seja, uma outra província. Nós estamos falando sempre de províncias, né? Província da Caia, nós falamos de Corinto, província da Macedônia, falamos de Filipos, Tessalônica, províncias da Ásia, nós falamos de Éfeso. O Império Romano era, portanto, organizado em províncias e suas capitais. Então passa a Macedônia, Paulo pula, portanto, essa província da Ásia, e ele então é impedido por Deus de entrar ali, atende esse convite, e na Macedônia Paulo planta, portanto, a primeira igreja da Europa. Isso é muito interessante nós notarmos. Filipos é a primeira igreja deste lugar, deste local, deste futuramente conhecido, né, como continente europeu, plantada essa igreja, essa comunidade pelo apóstolo Paulo. Recentemente foi encontrado, para entendermos um pouco do cenário religioso dessa cidade, onde Paulo chega, foi encontrada ali uma estátua de Hércules. Recentemente mesmo, isso deve ter uma semana que os estudos fizeram aí os seus lançamentos. Isso então tende a nos apontar que Paulo está num cenário novamente de mitologia, de várias divindades, e ele então encara, ele dialoga, mas acima de tudo ele implementa o reino de Deus, apresentando que a única verdade se dá apenas em Jesus Cristo. Depois Paulo segue por Tessalônica, Bereia tem algo interessante que nos chama a atenção, e os bereanos acompanhavam e confirmavam ou não, mas certamente confirmavam porque Paulo falava a verdade. Eles estavam sempre buscando entender e atestar se aquilo que Paulo falava era de fato verdadeiro. E eles encontravam isso após essa comparação. Nós precisamos desenvolver os aspectos bereanos também em nosso meio para sempre estarmos atentos, filtrando, comparando aquilo que é dito para aprendermos e também para caminharmos na verdade. Paulo então, depois de Bereia, chega em Atenas. Em Atenas é onde ele prega sobre o Deus desconhecido. No Areópago, Paulo encontra esse cenário. Eu vou mostrar um pouquinho para você aqui, algumas figuras que podem lançar luz e entendimento sobre este lugar em Atenas. Paulo então está ali no berço, chamado berço da democracia, no berço dos filósofos, e ele então introduz com alguns aspectos filosóficos, mas pontua, realça, ressalta que aquele altar dedicado ao Deus desconhecido era o único e verdadeiro Deus. Então, depois dessa sua experiência em Atenas, Paulo vai para Caia, ou seja, Paulo vai para Corinto, capital desta província. Finalizando então a segunda viagem missionária, Paulo começa a fazer o retorno, passa por Jerusalém e volta para Antioquia da Síria. Entendeu que Paulo tinha um foco? Ele ia pelas comunidades, primeiro pelas cidades, plantavam as comunidades, primeira viagem missionária, 46 a 48. Depois Paulo, até em 49, escreve uma carta para orientar as comunidades pelas quais já havia passado, mas ele retorna para a igreja de Antioquia. Depois Paulo começa a sua segunda viagem missionária, 50 a 52, reforça aquilo que já havia implementado no início, na primeira viagem missionária, e abrange outros lugares, vai para a Macedônia, planta Filipos, desce um pouco mais, chega em Atenas, Corinto, dá um pulo em Jerusalém, e de Jerusalém ele sobe para a Síria. Chegando na Síria, ele está novamente em Antioquia, na cidade e na comunidade de onde ele havia saído.
Portanto, agora podemos introduzir aqui a terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária ele vai fazer novamente visita às igrejas da Galácia e aí Paulo entra na Ásia. Lembra o destaque que foi dado aqui na segunda viagem missionária de Paulo? Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo entra na cidade de Éfeso, que é a capital da Ásia Menor. Paulo então passa ali o maior tempo que ele já havia passado e que também passara numa cidade. Ele passou em Corinto 1 ano e meio, 18 meses, mas aqui Paulo prega e Paulo estabelece um tempo maior em Éfeso, passando ali possivelmente 3 anos nesta cidade. Depois, ainda dentro da terceira viagem missionária, ele vai para a Macedônia, novamente, ele desce para Caia, que a sua capital é Corinto, e lá de Corinto Paulo vai escrever uma carta que é muito importante, relevante, inclusive para os protestantes, que foi ali o motivo, que foi ali quem lançou luz sobre a reforma protestante a partir de Lutero, a sua carta aos romanos. Então Paulo está em Corinto, Paulo está já na terceira viagem missionária e redige uma carta à comunidade que se reunia na capital do império, Roma. Carta aos romanos. Depois, Paulo começa a retornar da sua terceira e aqui o nosso destaque, última viagem missionária. Já na altura da Ásia, ou seja, nesse retorno, ele vai se despedir ali em Mileto dos presbíteros que ele havia deixado em Éfeso. Os presbíteros de Éfeso se encontram com Paulo em Mileto e nós temos ali então a sua despedida, porque Paulo iria para Jerusalém e uma convicção no seu coração dizia que ele não teria mais contato com aqueles presbíteros, com aqueles anciãos, dito em outras versões. De lá, Paulo vai para Jerusalém e Paulo então sofre, de certa forma, com uma fake news. As pessoas vão acusar Paulo de ter introduzido um gentio no pátio principal do Templo de Jerusalém, que era dedicado apenas para os judeus, e Paulo então vai sofrer ali uma prisão. Ele vai ficar preso em Cesareia, na região de Cesareia Marítima, até porque em Jerusalém, na Palestina, nós temos 2 Cesareias, então é importante falar que a Cesareia Marítima, próxima ao porto onde as pessoas desembarcavam, e também nós temos outros relatos de Paulo ali descendo nesse porto, e de Cesareia de Filipe, que é um outro lugar. Paulo vai ficar preso 2 anos em Cesareia, e ele agora deseja adiantar a sua viagem missionária. Ele percebe que algo ali está prendendo, está possivelmente impedindo, e o que Paulo vai fazer é apelar, uma vez que é cidadão romano, para César. Apelando para César, Paulo é levado para Roma, ou seja, a capital do império. Aqui em Roma nós temos 2 anos que Paulo também vai ficar preso, isso de 60 a 62, e Paulo neste ambiente vai escrever o que nós chamamos de cartas da prisão. As cartas da prisão que nós conhecemos são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então aqui nós temos um foco muito interessante para apontar que Paulo chega em Roma. Então Atos consegue então concluir nesta mentalidade. Apresentamos aqui então as viagens. Primeiro bloco foi apresentar a vida do apóstolo Paulo. Segundo bloco foi apresentar então as viagens do apóstolo Paulo. 46 a 48, 50 a 52, 53 a 57. Então nós podemos aqui então destacar alguns aspectos que são interessantíssimos quando nós falamos desses lugares. E eu queria passar com você aqui algumas imagens que dizem respeito a alguns lugares que o apóstolo Paulo passou, para entendermos um pouquinho, porque a gente está tão distante. Algumas pessoas até conseguem viajar para esses lugares e conhecer Corinto, conhecer Jerusalém, conhecer Roma,
conhecer outros lugares, Atenas, que é um lugar muito importante também, onde nós citamos aqui, mas como nós não temos essa facilidade, eu quero aqui introduzir algumas questões que são então desse contexto arqueológico e que lançam luz também sobre a vida do apóstolo Paulo e os lugares pelos quais ele passou. O primeiro que eu quero aqui, eu vou destacar apenas 3 cidades, eu vou destacar aqui Atenas, Corinto e Éfeso. Então a primeira que eu quero destacar é a cidade de Atenas. Atenas, eu quero destacar essa primeira imagem, onde você vai encontrar aí o chamado Areópago, onde Paulo pregou, conforme o texto de Atos, capítulo 17, sobre o Deus desconhecido. Esta primeira imagem é uma imagem panorâmica, é uma imagem de cima onde você vai ver lá embaixo o Areópago. A segunda imagem, você vai conseguir já ver o Areópago em si. Neste lugar você vai encontrar aí essa escada que vai possibilitar a subida, porque ele tinha um destaque, ele ficava a uma certa altura. Do lado direito da imagem você vai encontrar uma placa, né, que identifica o espaço. E a terceira imagem é uma pessoa que nós conhecemos bastante, eu até já tinha recebido essa imagem anteriormente, que é a Raniele, filha do nosso pastor José Laurindo Filho. Ela que se encontra na Grécia atualmente, trabalhando com os refugiados, mais precisamente com as mulheres refugiadas. Rani esteve, no momento de estudo da cultura e da língua grega, esteve lá no Areópago. Então nós vamos encontrar aí a Raniele ao lado desta placa que na segunda figura você vê com uma certa distância. Aí eu pedi a Raniele que enviasse, é bom que a gente mata a saudade da Rani e também conhece um pouquinho deste espaço. A outra imagem que eu vou apresentar para você, já falamos de Atenas, agora vamos falar de Corinto, é o Templo de Apolo em Corinto. Nós temos vários templos espalhados no Império Romano e este templo, portanto, é o Templo de Apolo. Em vários aspectos das descobertas arqueológicas, nós não conseguimos encontrar um monumento ali perfeitinho. Sabemos que as cidades e que essas regiões foram palco de muitas guerras, então nem sempre nós temos ali a perfeição da construção conforme foi realizado no primeiro momento. Nós encontramos às vezes apenas alguns artefatos, partes, como é o caso aí do Templo de Apolo em Corinto. Terceira cidade e localidade que eu gostaria de te apresentar também é uma espécie de teatro onde você vai se lembrar de um texto bíblico. Eu queria ler esse texto para você à luz dessa imagem para você conseguir captar o texto e o espaço, a imagem e o texto. Então, este lugar é um teatro onde a narrativa de Atos, capítulo 19, 23, 41, onde essa narrativa aconteceu. Então, Paulo, ele está em Atos 19, em Éfeso, e ali Paulo fala quanto à questão de idolatria, de adoração, e a resposta que um homem chamado Demétrio vai lhe dar não é uma resposta positiva. Vamos ler o texto para compreendermos o texto dentro do seu contexto, ou seja, o texto e a imagem comunicando a nós. Atos 19, 23 diz assim: por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, ou Diana, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade.
Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província, ou seja, a província da Ásia. Versículo 27. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em confusão. O povo correu para um anfiteatro, está aí a imagem, você já teve esse conhecimento desse espaço, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. 30. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Ou seja, Paulo, fique de fora disso e deixe o lugar. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurravam Alexandre para a frente e ordenavam que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cuidado! E disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se, não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E, se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este motivo. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Esse é o último local onde eu gostaria de mostrar. Claro que nós temos vários outros lugares, descobertas arqueológicas, mas só para entendermos os lugares pelos quais Paulo teve contato. Paulo teve contato com Atenas, também com Corinto, e aqui a narrativa diz respeito ao espaço no qual Paulo não entrou, mas foi ali envolvido numa grande discussão por conta da acusação de Demétrio. O povo ficou irado, muita gente não sabia do que se tratava, mas estava ali no meio de toda a situação, fomentando um discurso de ódio. E aqui nós percebemos que alguém vai ali a introduzir a situação, tentar amenizar, e o povo então se acalma. Esse é um dos problemas pelos quais Paulo enfrentou. Paulo enfrentou muitas dificuldades. Paulo enfrentou falsas acusações. Paulo passou por muitos momentos de dor, de perseguição e de angústia, mas não desistiu. Terceiro e último bloco da nossa aula diz respeito às cartas. E é claro, não vou falar aqui das 13 cartas que Paulo redigiu. Nós temos apenas aqui algumas cartas e a lição fez ali um recorte de 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta que Paulo envia a Timóteo, Tito e Filemão. E melhor é dividirmos aqui as 13 cartas do apóstolo Paulo em 3 etapas ou em 3 blocos para ficar pedagogicamente arrumada na nossa cabeça. O primeiro bloco são as 6 primeiras cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Gálatas, depois Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, então Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Paulo escreve Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios.
Então, as 6 primeiras cartas do apóstolo Paulo. As outras 4 cartas são as cartas da prisão. Então, Paulo vai escrever para os Efésios, Paulo vai escrever aos Filipenses, Paulo vai escrever aos Colossenses e Paulo vai escrever uma carta particular pessoal a Filemão. 10 cartas, juntando agora o primeiro e o segundo bloco. Terceiro e último bloco são as chamadas cartas pastorais. Paulo escreve, por ordem cronológica aqui, Paulo escreve 1 a Timóteo, depois Paulo escreve a Tito, e por último Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. É a última carta do apóstolo Paulo que nós temos no seu corpus, e a última carta onde Paulo vai pedir que Timóteo esteja com ele, que traga João Marcos, que João Marcos lhe é muito útil. Paulo tem saudade de algumas situações, Paulo se encontra sozinho, Lucas, o escritor de Atos, é o único que está com ele, sendo ali um companheiro, sendo alguém fiel. É a última carta, então nós percebemos nessa carta o coração do apóstolo Paulo. Ela vai ser muito melhor trabalhada em outras lições que vão focar especificamente essas cartas. Então, em vez de dividirmos as cartas separadamente, eu acho que de forma mais pedagógica as cartas ficam bem organizadas dessa forma. Primeiro bloco, as 6 primeiras cartas que Paulo vai escrever. Gálatas, depois Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois Paulo vai escrever aos Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Carta, portanto, às cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Últimas cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E eu quero finalizar essa nossa lição pela última carta que eu quero destacar aqui. Então eu quero apresentar motivos gerais, bem gerais mesmo, então dessas cartas que são foco da nossa literatura. Vou deixar Tessalonicenses para a última parte, quero introduzir um vídeo aqui para você, para ficar ainda mais esclarecido, e quero falar então das cartas que Paulo envia para Timóteo. As cartas são cartas pastorais, cartas que são para motivar, para orientar um jovem pastor que se encontrava na comunidade de Éfeso. Preste atenção, Éfeso é um lugar onde a adoração à deusa Diana é muito forte. É só lembrar de Atos 19, que Paulo, após introduzir Jesus Cristo como uma única verdade, é acusado por Demétrio e tem todo esse alvoroço que o envolve também. Quem está lá agora é Timóteo. Timóteo precisa pastorear essa igreja, Timóteo precisa orientar essa comunidade e para isso Paulo redige 2 cartas para ele. A outra carta que é foco aqui dessa literatura nesse trimestre é a carta que Paulo envia a Tito. Tito está em Creta. A Creta é um local onde as pessoas não são muito confiáveis. Havia até alguns discursos dizendo que os cretenses eram mentirosos, eram falsos, e para imaginar, Tito se encontra nesse lugar. Paulo redige uma carta para ele, mostrando que ele deveria conduzir a comunidade segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, colocando ali, implementando princípios de Jesus Cristo para orientar aquela comunidade, a fim de que aquela comunidade fosse uma comunidade relevante nesta ilha. Destaco então, por último, a sua carta a Filemão. Paulo escreve a Filemão por amor a Onésimo, um escravo fugitivo. Possivelmente, Onésimo chega até Paulo, sabendo que Paulo conhecia Filemão, e faz um pedido. Olha, eu preciso voltar, mas eu não posso voltar com as minhas mãos vazias. Eu preciso levar o que chamamos no mundo antigo de carta de recomendação. Paulo, então, se aplica à palavra de Deus e também se dedica ao amor cristão, se coloca no lugar de Onésimo e começa ali a redigir uma carta pedindo que Onésimo fosse acolhido por Filemão. E aqui nós temos uma virada de chave fenomenal, porque Paulo vai dizer, olha, você não vai recebê-lo como seu escravo, ele é seu, mas não é ao mesmo tempo, ele pertence ao Senhor, e você deve recebê-lo como irmão em Cristo. Então essa carta de Paulo é o coração de Paulo dizendo, olha, Filemão, eu poderia te cobrar muita coisa, mas peço-lhe em amor. Se Onésimo te deve alguma coisa, e certamente deve, porque um escravo fugitivo para retornar, ele deveria muita coisa, coloque todas essas coisas na minha conta, porque ele, embora o seu nome seja útil, ele lhe foi inútil, mas agora ele é útil a mim
e a você. Paulo faz inclusive um trocadilho ali no grego que é fantástico, fenomenal, e aquela carta chega às mãos do Filemão, senhor do servo Onésimo, e eu imagino o Filemão ali lendo aquela carta, se lembrando daquele episódio, tendo contato diretamente com Onésimo, recebe Onésimo. Recebe Onésimo porque Paulo redigiu uma carta. Paulo acreditava no poder da carta, que era a tecnologia talvez maior que nós tínhamos naquele momento. Hoje temos várias tecnologias que podemos usar para implementar o reino de Deus. Agora sim, para o desfecho, deixei 1 Tessalonicenses porque a primeira lição trata a respeito de 1 Tessalonicenses. Essa comunidade ela é fundada por Paulo e Silas, ou seja, quando eu falo Paulo e Silas, você já consegue localizar que não é a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, Paulo está com Barnabé. A partir da segunda, Paulo está com Silas. Paulo e Silas vão, a partir de Atos 17, implementar esta comunidade. Essa igreja em Tessalônica começa a entender, né, as pessoas ali vão se reunir no espaço que era uma casa e proclamar o nome de Jesus, sendo o único Senhor de todo o espaço, de todas as vidas. Isso vai gerar um certo desconforto e até uma tensão, porque Paulo e Silas pregam Jesus como Senhor acima de tudo e de todos. Quem era Senhor no Império Romano era César. Paulo vai sofrer pressão, Silas vai sofrer pressão e eles precisam, portanto, fugir. Posteriormente, ali na década de 50, provavelmente em 51, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses. Vejamos o resumo da carta de forma bem animada a seguir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo. Isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo,
Agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do Rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Nós hoje tivemos a oportunidade de estudar aspectos essenciais para compreendermos a vida do apóstolo Paulo. Não somente a sua vida, mas estudamos aqui também as suas viagens, destacamos 3 viagens missionárias e também as cartas. Organizamos as cartas em 3 blocos, mas também procuramos entender o foco principal desta nossa literatura. Nosso desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, se aplique às Escrituras, procure estudar. Nós teremos mais à frente 12 lições, ou seja, todo um trimestre que vai trabalhar 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Deus abençoe, bons estudos e vamos orar para que o Senhor continue nos dando essa oportunidade de livremente estudar as Escrituras.
Senhor, nós te agradecemos por essa lição, te agradecemos pela equipe de edição, de gravação e também de transmissão. Agradecemos por essas pessoas que estão aqui aprendendo, buscando servir mais e melhor ao Senhor. Que a tua palavra seja guardada no nosso coração. Que este conhecimento sirva então para orientar a nossa vida individual e comunitariamente. O culto agora que prestaremos ao Senhor, que também seja totalmente voltado única e exclusivamente para o teu trono de graça. Essa é a nossa oração. Nos abençoe nesse trimestre. E oramos no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém.